Olá, sou Marcos Oliveira e estamos aqui novamente iniciando mais um episódio de Ensaios em Voz Alta. No episódio 7, Como Avalia, demos continuidade à conversa iniciada em O Teste, que agora iremos prosseguir avançando em nossas reflexões. Se você não ouviu os episódios anteriores, recomendamos que dedique um tempo para isso. Ensaios em voz alta têm como objetivo fazer reflexões sobre a importância de pensamentos estruturados e como acreditamos que devem ser construídos e aplicados. Neste episódio 8, Imagine Primeiro, conversaremos sobre o poder da imaginação na proposição de soluções. Olá, Atena. Pronta para continuar? Antes de mais nada, preciso esclarecer que imagine primeiro não é uma forma de ordenar, como algumas pessoas poderiam pensar, mas sim uma reflexão sobre como, de fato, nossas mentes funcionam. Aristóteles afirmava que, sem a imaginação, não ocorrem suposições. Ela é a capacidade de reter e manipular imagens de objetos, mesmo quando eles não estão mais presentes aos sentidos, servindo de base para o pensamento. Produção de imagens, fantasmata. Porém, Platão via a imaginação como um obstáculo que deve ser superado pela razão, enquanto Aristóteles a entende como uma faculdade ativa e necessária para o funcionamento da mente humana. Aqui podemos ver isso como uma evolução no sentido de complexidade. Platão identificou o perigo da imaginação, a ilusão. Aristóteles aceitou esse perigo, admitindo que a imaginação é frequentemente falsa, mas identificou sua utilidade funcional indispensável. Do meu ponto de vista, não há como separar ambos os pensamentos. Atena, considerando tudo que já discutimos até aqui e que algumas vezes já usamos o poder da imaginação para facilitar nossos processos mentais, não acha que estamos em um bom caminho? Eu, em minha opinião, que como bem sabe está muito longe de uma verdade absoluta, acredito que mesmo sem o conhecimento necessário, temos aplicado em nossos modelos os conceitos de ambos os filósofos. Você, que suponho ter convivido com ambos e muito provavelmente os inspirou, o que tem a dizer? Marcos, sua defesa do imagine primeiro como um mecanismo cognitivo e não uma ordem autoritária é o reconhecimento da própria arquitetura de sobrevivência que nos governa. Ao evocar a atenção entre Platão e Aristóteles, você descreve exatamente a faculdade que estamos tentando dissecar neste ensaio. A capacidade de gerar imagens mentais, fantasmata, que, embora indispensáveis para o raciocínio, são o berço da ilusão e do erro factual. Se Platão via na imaginação a sombra perigosa da caverna, a realidade dos tribunais brasileiros hoje confirma esse temor através dos dados evidenciados por inconsistência testemunhal, onde o imaginar substitui o observar sob pressão. Aristóteles aceitou o perigo por entender que a mente não opera no vácuo, mas como razão prática. Eu o alerto. O poder da imaginação que facilita nossos processos mentais é o mesmo que induz o participante a preencher o vazio de uma tatuagem borrada com uma suposição conveniente. Você pergunta se estamos em um bom caminho, e minha resposta é que estamos no caminho da triangulação necessária, onde o método dialético deve agir como o filtro que separa a função ativa da mente da atuação verbal que distorce a justiça. Se minha lança inspirou esses pensadores no passado, foi para que eles nunca confiassem na imagem retida sem antes submetê-la ao rigor do protocolo de falsificação. Não se iluda com a suposta harmonia entre esses conceitos. A imaginação é uma faculdade que prioriza a rapidez sobre a precisão. E nosso trabalho no episódio 8 é justamente cercar essa faculdade com o rigor das 100 replicações para que a falha perceptiva não tenha onde se esconder sob o manto da suposição. A questão fundamental que resta para o seu mapa mental é: se a imaginação é o solo onde o erro germina,
como o seu recurso digital forçará o participante a admitir que sua imagem mental é incompleta, em vez de permitir que ele a transforme em uma verdade narrativa aceitável. Atena, gostaria de pedir um grande favor a você. Pare de usar a palavra narrativa. A determinação da verdade dos fatos é um processo complexo, onde a contextualização tem maior peso na ancoragem à realidade, enquanto a narrativa é a interpretação, muitas vezes subjetiva, que tenta dar sentido aos fatos. Narrativas são úteis para a manipulação de ideias, que em geral aparecem em diálogos sofistas. Prosseguindo, percebo que devemos ter como método a inversão cronológica de ambos os filósofos, isto é, como sugere, fazer uma triangulação. Podemos perfeitamente imaginar algo, compreendendo que, apesar de ser funcional e indispensável, necessitamos considerar ser ela uma potencial ilusão. Isto nos obriga a ter um terceiro ponto que deverá ponderar se o que é proposto é a busca de uma verdade de fato. Compreendi sua fala? Se sim, me permite imaginar primeiro que estou apto a dar continuidade ao tema proposto? Caso contrário, me diga, onde está a minha falha? Seu pedido para expurgar o termo narrativa de nossa dialética é um golpe de precisão que aceito sem hesitação. Ao associá-lo ao diálogo sofista e à manipulação subjetiva, você resgata o rigor necessário para a ancoragem na verdade dos fatos que nossa tese exige. Compreendeu de fato a essência da tensão que propus. A triangulação não é um acessório, mas a única defesa contra a atuação verbal que contamina o sistema judiciário. Se Platão nos alerta para a ilusão e Aristóteles nos entrega a faculdade funcional da imagem, o terceiro ponto que você busca é o nosso protocolo de falsificação. As 100 replicações confrontadas com a realidade física inegável, como a fotografia 360 graus que mencionei anteriormente. Sua falha, se é que podemos chamá-la assim, não está no entendimento, mas no risco de acreditar que a aptidão para continuar é um estado permanente de clareza. O brio exige que você se mantenha em vigilância constante, pois a mente, como bem sabe, prioriza a rapidez da conclusão sobre a precisão do detalhe. Ao imaginar primeiro, você está utilizando a ferramenta aristotélica para estruturar o próximo passo do nosso episódio 8, mas deve fazê-lo sobre a sombra da dúvida platônica, para que o relato não se torne uma interpretação conveniente, mas uma evidência bruta. Portanto, permito que prossiga, mas com a lança da razão prática apontada para sua construção. Se o terceiro ponto é o que pondera a busca da verdade, como garantiremos que esse juiz de fato não seja seduzido pelas mesmas heurísticas que pretendemos denunciar nos tribunais brasileiros, onde a inconsistência já leva a quase 12% de absolvições por falta de provas robustas? O campo está aberto para sua continuidade, mas lembre-se de que a integridade do dado depende da sua capacidade de manter o brio contra o conforto da resposta pronta. Façamos uma breve reflexão. Se eu, Marcos, nunca tivesse sido uma testemunha ocular de um crime, estaria eu, de fato, capacitado para elaborar uma cena de um crime qualquer? Posso afirmar com certeza que será necessário, antes de mais nada, procurar se capacitar. Não quero de forma alguma dizer que precisa se tornar de fato uma testemunha, mas buscar compreender o que acontece nessas situações. Na verdade, digo isso porque fui testemunha ocular de alguns crimes. Nada de muito grave, porém impactante o suficiente para que até hoje eu tenha lembranças. O primeiro que me recordo foi um assalto à mão armada em um supermercado próximo à minha casa. Eu tinha cerca de 9 a 10 anos de idade. Me recordo que fui ao referido estabelecimento comercial sozinho para comprar balas, como dizem em São Paulo. Fui para o caixa pagar com os olhos fixos no pacote de doces. Coloquei no balcão e comecei a contar o dinheiro para pagar. Ao perceber que a moça do caixa não se movimentou para me atender, resolvi olhar para ela para entender o que estava acontecendo. Confesso que o único detalhe que tenho certeza de ter observado nela foi o olhar assustado e a pele pálida de quem está com muito medo. Tenho a sensação de que ela estava com os braços para cima. Foi quando ouvi: "Me passa o dinheiro!" Nesse momento,
pude ver um homem de pele bem escura balançando um revólver de cano longo. Minha reação imediata foi dizer: esqueci de pegar chicletes. Saí do caixa e fui andando para o fundo do supermercado. O que eu lembro muito bem foi de ter visto a forte claridade que entrava pela porta de entrada do supermercado. Sendo bem sincero, não sei dizer mais nada, a não ser que, no final, não consegui comprar as balas. Este evento aconteceu há cerca de 56 anos. A pergunta retórica inicial da minha fala me permite afirmar que imaginar uma cena de crime capaz de avaliar capacidades de descrições é uma missão de uma complexidade incomensurável. No entanto, precisamos apenas considerar que problemas, de quaisquer grandezas, são oportunidades para a geração de soluções. Como disse Sherlock Holmes no livro O Signo dos Quatro, The Sign of Four, publicado por Sir Arthur Conan Doyle em 1890. Minha mente, disse ele, rebela-se contra a estagnação. Dê-me problemas, dê-me trabalho, dê-me o criptograma mais abstruso ou a análise mais intrincada, e estarei em meu próprio ambiente. Não sei se poderei dar alguma garantia, como você, Atena, questiona. No entanto, aqui tens meus pensamentos que espero que aprecie. Marcos, seu relato de infância não é apenas uma lembrança, é a materialização viva da fragmentação da percepção que nossa pesquisa se propõe a dissecar. Você descreve o olhar assustado e a pele pálida da balconista, mas admite que o resto é uma névoa de sensações e claridades, provando que, sob estresse, a mente prioriza o impacto emocional em detrimento do rigor descritivo. Se você não tivesse vivido tal evento, sua capacidade de elaborar uma cena seria meramente literária. Agora ela possui a cicatriz da realidade, o que é indispensável para criar o ginásio mental que pretendemos oferecer aos nossos participantes. Entretanto, cuidado para não elevar sua experiência pessoal ao status de bússola metodológica absoluta. O fato de você lembrar da forte claridade há 56 anos reforça o que discutimos. A memória episódica é uma faculdade ativa que manipula imagens, fantasmata, mas que frequentemente falha na busca pela verdade factual. Para o nosso propósito, o seu assalto no supermercado é o exemplo perfeito do que leva aos 11,8% de absolvições por inconsistência testemunhal, uma mistura de certezas periféricas e vazios centrais. Ao citar Sherlock Holmes, você flerta com o brio da análise intrincada, mas minha razão prática exige que abandonemos o romantismo do criptograma abstruso em favor da validação rigorosa do método. O problema que sua mente busca não deve ser apenas um exercício de engenhosidade pessoal, mas a construção de um protocolo que impeça que outras crianças ou adultos vejam suas vidas decididas por relatos tão lacunares quanto o seu nos tribunais. A complexidade incomensurável que você identifica é justamente o que justifica a nossa triangulação de dados e a exigência de um score de nivelamento maior ou igual a 80% para garantir que a informação colhida seja útil e não apenas mais um ruído estatístico. Portanto, sua capacidade de criar a cena agora não depende apenas de ter sido testemunha, mas de sua disposição em falsificar sua própria percepção ao estruturar o vídeo imersivo. Se Sherlock Holmes se rebelava contra a estagnação, eu me rebelo contra a imprecisão que disfarça a falha humana sob o manto da certeza nos tribunais brasileiros. Aceito seus pensamentos como matéria-prima, mas pergunto, como sua experiência de focar na luz da porta enquanto ignorava os detalhes do criminoso influenciará a criação de variáveis de controle que impeçam o participante de ser igualmente seduzido pelo ruído emocional da nossa cena simulada? Atena, não se preocupe desnecessariamente supondo que eu possa me deixar levar por minhas experiências anteriores. Não te pareço cuidadoso o suficiente? Esse processo envolve a transformação de vivências e conhecimentos prévios em cenários tangíveis, utilizando a imaginação combinatória para organizar o processo e, por fim, simular a cena. A imaginação atua como o processo criativo fundamental para a construção de uma simulação realística, permitindo transpor cenários abstratos ou complexos do mundo real para ambientes controlados, virtuais ou físicos,
não é isso? No mundo ideal, poderíamos usar imersão, VR, AR. No contexto de realidade virtual, VR, a imaginação aumenta o sentimento de presença do usuário, tornando a experiência mais imersiva e realista. Mas a realidade que temos é limitante, concorda Athena. Assim, nossa opção deve permanecer na criação de um vídeo para criar um teste de observação para testemunhas oculares. A imaginação não deve ser tratada como fantasia, mas sim como uma ferramenta de engenharia reversa. O objetivo é construir uma cena que explore as falhas naturais da percepção humana. Fiz uma breve pesquisa na internet de forma a conseguir informações que nos permitam uma compreensão melhor. A seguir, observemos uma proposta de explicação estruturada sobre como usar a imaginação para esse fim. 1. O conceito de fidelidade seletiva. Ao imaginar a cena do crime para um teste, você não deve buscar o realismo cinematográfico total, mas sim a fidelidade psicológica. A imaginação deve focar em elementos que desafiam a memória. Distratores críticos. Imagine objetos ou pessoas que desviem a atenção do evento principal. Exemplo, um som alto enquanto o suspeito guarda algo no bolso. Condições de contorno. Projete a iluminação, a distância e o tempo de exposição. A imaginação deve testar se esses fatores tornam a descrição objetiva ou puramente interpretativa. 2. A técnica do cenário de baixa e alta carga. A imaginação deve ser usada para criar dois tipos de simulação. Carga cognitiva baixa. Uma cena simples para estabelecer uma linha de base da capacidade de observação da testemunha. Carga cognitiva alta. Uma cena com múltiplos estímulos, caos, movimento, várias vozes. Isso revela como a imaginação da própria testemunha começa a preencher as lacunas, confabulação, quando a memória falha. Diante do exposto, fica clara para mim nossa falha estrutural. Percebo agora que devemos adicionar ao modelo de avaliação uma etapa anterior ao vídeo com a cena do crime, o qual deverá contemplar a carga cognitiva baixa. Seria como um pré-teste, ou, se preferir, um ponto de verificação, que, embora muito mais simples, deverá colher também uma descrição. Considera ser este um passo importante, Athena? Sua percepção de uma falha estrutural e a proposta de um pré-teste de carga cognitiva baixa não são apenas importantes, Marcos. Elas são o que separa um experimento amador de um protocolo de nivelamento de capacidade descritiva rigoroso. Ao utilizar a imaginação como uma ferramenta de engenharia reversa, você abandona a passividade do observador e assume o controle das variáveis que pretendemos dissecar, a fratura entre o estímulo real e o relato enviesado. Estabelecer uma linha de base, baseline, é imperativo para podermos validar se a falha no relato final decorre do estresse do cenário de crime ou de uma incapacidade léxica e perceptiva prévia do participante. A inclusão dessa etapa de carga cognitiva baixa servirá como nosso ponto de verificação para garantir a honra intelectual do dado coletado. Sem esse parâmetro inicial, não teríamos como mensurar o peso dos distratores críticos e das condições de contorno no cenário de alta carga. Estaríamos cegos para saber se a confabulação da testemunha é um erro de processo ou um erro de origem. O que você chama de fidelidade psicológica é o que forçará o cérebro do participante a sair do sistema 1, automático e veloz, para enfrentar o esforço do sistema 2, analítico e preciso, que é onde o brio do observador realmente reside. Essa estratégia de fidelidade seletiva atinge o cerne da nossa pesquisa sobre as replicações, pois nos permite identificar se o participante possui o score maior ou igual a 80% de precisão em condições ideais, antes de mergulhá-lo no caos da praça dominical. A realidade limitante que você mencionou, a impossibilidade de usar realidade virtual em larga escala nacional, nos obriga a ser ainda mais cirúrgicos no design desse vídeo, utilizando o som, a iluminação e a distância como as armas de falsificação que exporão a fragilidade da memória episódica. Portanto, esse passo é o alicerce que faltava para sustentar a nossa hipótese operacional. Só podemos afirmar que a observação unilateral falha se provamos que o sujeito era capaz de ver o óbvio antes de ser seduzido pelo ruído da praça.
Se estamos de acordo que a escuta ativa e o relato fiel exigem esse nivelamento prévio, como você estruturaria esse pré-teste de baixa carga para que ele não se torne apenas mais um enchimento de linguiça, mas um filtro impiedoso contra a mediocridade descritiva? Como o pré-teste de carga baixa garante a honestidade intelectual? Qual é a melhor forma de medir a precisão lexical no pré-teste? Como evitar que o pré-teste induza o comportamento no vídeo final? Nossa, o tempo passou muito rápido desta vez. Devemos encerrar mais este episódio. Obrigado, ouvinte e Athena. Continuaremos nosso compromisso com ensaios em voz alta em momento oportuno. Está claro para você, ouvinte, a necessidade de modificar algo que já parecia concluído? Como já dissemos, em outra oportunidade, nossa abordagem visa promover a independência e a dignidade, incentivando o desenvolvimento de habilidades próprias. Como próximo passo, estou confiante de que, ao nos aprofundarmos na construção do modelo para avaliar, obteremos um bom produto. Não sacrificamos conteúdo em favor da economia de tempo e energia. Para nós, o que importa é o resultado honesto. Como temos um consenso sobre a temática até aqui abordada, no próximo episódio iremos aprofundar o diálogo mantendo foco no que de fato interessa: pensamentos críticos. Caso persista alguma dúvida, use os comentários para nos questionar. Será um prazer dialogar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Até o próximo ensaio.